Então, gente, tudo certo? Nós somos do Coletivo Agir, estamos aqui para discutir sobre um tema de grande importância na sociedade, que é o projeto do Escola Sem Partido. Então, a gente vai estar trocando uma ideia aqui, buscando esclarecer alguns pontos e dialogar de uma forma geral com quais os objetivos desse projeto e o que de fato esse projeto significa para a educação e para o Brasil, para a sociedade brasileira como um todo. De fato, esse projeto Escola Sem Partido, ele não é um debate novo. Esse debate ele já tem algum tempo que ele nasce lá no Rio de Janeiro com uma proposta até certo ponto atrativa. Atrativa no sentido de você chamar as pessoas para se interessarem por esse debate. Porque o mote principal desse projeto é dentro da ideia de que há um processo de doutrinação nas escolas com relação dos professores que seguem uma determinada linha ideológica e que, ao invés de dar a sua aula de conteúdo, aproveite todo esse seu tempo no qual eles chamam os alunos de um público cativo, ou seja, um público obrigatório, para que ele venha determinar posicionamentos políticos nos quais essas crianças ou jovens devam seguir. Então, dentro desses elementos aí, entra um ponto muito interessante para que a gente venha a ter uma compreensão, que é o conceito de doutrinação, se há de fato mesmo uma possibilidade real, objetiva, para que os professores, diante de um interesse em não dar aula, ele tente doutrinar o aluno para uma corrente política, ideológica, no qual ele tenha em comum esse pensamento. Então, esse é o primeiro ponto, que eu acredito que é um ponto que chama muita atenção, principalmente nos dias atuais, diante dessa polaridade tosca que a gente vem vivendo no Brasil, no qual, a partir de um discurso, de uma fala ou de uma narrativa, você tem que ser colocado, você tem que ser taxado ou de direita, ou de esquerda, ou de libertário, ou de comunista. Então, quando a gente chega nesse ponto agora no Brasil, dentro desse debate muito minúsculo, frágil, que não constrói nada, a nossa população, que é carente de uma intelectualidade, isso é cultural, tá certo? Isso é cultural. O fato do Brasil ele ainda ter uma população que tem um nível de interpretação das coisas que vem acontecendo muito frágil, fazem com que projetos como esse ganhem certa credibilidade. Então, a proposta que eles trazem, de certa forma, traz a população para esse debate, mas na realidade, de forma nenhuma, isso é concebível dentro de sala de aula, né? Acho que um dos pontos, Alan, que a gente poderia levantar com relação a isso será que, se esse processo de doutrinação, como é colocado pelos articuladores do Escola Sem Partido existissem, será que de fato nós teríamos esses políticos que ganharam as últimas eleições no poder? Eu acho que não. Pois é, a princípio, quando a gente olha para o projeto, como o Alberto disse, a população que não chega a se debruçar qual o papel do professor dentro da escola e quais os objetivos em si do projeto da Escola Sem Partido, dá a entender que seria um bom projeto porque vai trazer uma liberdade para os alunos. Só que quando a gente vê na prática o que ocorre já no espaço da sala de aula, a gente vê que já existe essa liberdade do aluno enquanto produtor do conhecimento junto com o professor, e o objetivo maior do projeto é, na realidade, censurar algumas escolas de pensamento que não estão de acordo com uma outra lógica que é tentar ser colocada imposta pelos criadores do projeto. Então, de fato, como Alberto tocou num ponto que é importante, não existe essa doutrinação, porque se existisse uma doutrinação de esquerda no Brasil, a gente não teria tido a vitória de um governo de direita. Dentro de quem defende, da lógica de quem defende o projeto do Escola Sem Partido, a gente teria o quê? A gente teria hoje
no Brasil uma série de militantes saindo das escolas e sendo doutrinados por esses professores, e na prática o que a gente vê é algo totalmente diferente disso. Na prática a gente vê que existe a liberdade de pensamento entre os alunos, a liberdade para que possam pensar de uma forma autônoma. E o papel do professor é o quê? O papel do professor ali, enquanto alguém que tem uma experiência maior nos conteúdos que estão sendo ministrados, é justamente mostrar e dar a possibilidade para que esses alunos possam caminhar nessa construção do seu pensamento. E aí outro ponto importante que a gente tem que colocar no debate do Escola Sem Partido é ver qual o papel da escola e principalmente dos níveis diferentes de ensino, porque a gente não pode generalizar o ensino fundamental e o ensino médio como tendo um mesmo objetivo. Então, um aluno do ensino médio, um adolescente, ele já tem uma influência muito maior de outros espaços que não são unicamente o espaço do professor. Então, mesmo se houvesse um professor que quisesse doutrinar o aluno em uma determinada perspectiva política, ideológica, seja de direita ou seja de esquerda, o espaço da sala de aula hoje não é o único espaço aonde esses jovens estão recebendo uma influência. Então, o professor, ele tem a liberdade pedagógica, a liberdade de cátedra de se posicionar diante dos conteúdos que estão sendo abordados, já que ele está sendo ministrado, e o aluno tem total liberdade também de trazer outras perspectivas, trazer outras influências que são recebidas o tempo todo na sociedade, não unicamente na escola. E aí é interessante a gente discutir, quando a gente chega nesse ponto do debate, de que não existe essa doutrinação, e é só a gente olhar ao nosso redor em si e ver a postura dos alunos que estão saindo da escola e que não estão sendo doutrinados. É importante a gente discutir, Albérios, quais os objetivos desse projeto em si e falar um pouco da origem dele, né? De onde veio esse projeto, porque a gente, buscando analisar a origem do projeto, o arquivamento que houve, depois a volta do debate, a gente consegue ter uma ideia maior de quais são os objetivos que estão por trás de uma aparente proposta de trazer liberdade, que a gente vê que não tem em si esse objetivo na prática. Para mim, o objetivo ele é muito claro. O objetivo do Escola Sem Partido é institucionalizar a negação de um debate dentro da sala de aula. Ou seja, não é apenas proibir, limitar o professor de avançar nas concepções e nas correntes teóricas que existem na escola, mas é de fato institucionalizar com um projeto de lei a proibição de se falar em determinados temas. Essa é a ideia. Há mais ou menos 3, 4 anos atrás, precisamente a data, eu não lembro, o então deputado federal Rogério Marinho, que hoje ele ocupa um cargo de primeiro escalão no governo Bolsonaro, ele colocou no Congresso um projeto de lei que era para punir com prisão professores que fossem pegos doutrinando dentro da sala de aula. Então, veja, isso é um absurdo. Não é só a questão de querer privar o professor de concepções teóricas, mas agora parece que é para colocar de fato o professor na cadeia. Esse projeto Escola Sem Partido, ele foi, final do ano passado, ele não avançou nas pautas de debate, foi arquivado no Congresso Federal e agora ele volta com muito mais força. E uma das coisas interessantes desse novo projeto, Alan, são 2 pontos que eu destaco. A primeira, eles querem agora não mais ganharem no debate sobre essa problemática. Eles querem agora criar uma CPI da Escola Sem Partido, que é uma CPI para que exista fundamentações, que existam algum tipo de situações que venha de fato condenar o professor por algum tipo de doutrinação. E outra coisa que é interessante, nesse novo projeto, pouco se fala agora em doutrinação. Eles utilizam um outro termo, um outro elemento para vincular a ideia de que o professor está levando os alunos a uma determinada corrente ideológica. Então, esses 2 pontos da CPI e na redação do texto não ter mais de forma veemente a ideia de doutrinação significa dizer que esse pessoal, que os mentores que
eles chamam lá que é o professor Najib, lá do Rio de Janeiro, esses mentores intelectuais, eles reviram que o discurso deles tinha uma fragilidade muito grande e eles estão agora tentando colocar esse projeto em prática com um novo viés, né? com uma nova linguagem. Primeiro, a questão da CPI e segundo, retirar essa palavra doutrinação, esse conceito, para que eles possam trazer um outro tipo de elemento para que traga a população para refletir novamente sobre esse projeto, já que o projeto primeiro que eles colocaram na Câmara, ele teve que ser arquivado porque ele era muito frágil. Pois é, como a gente pode ver nessa rápida discussão aqui, nessa rápida conversa, o projeto Escola Sem Partido é, na realidade, um projeto da escola com censura, né? Para censurar a liberdade do professor. Eu acho que foi muito bom essa conversa para a gente poder trazer alguns pontos importantes para discutir junto com a sociedade. E aí a gente espera também a participação de quem